Você sabe qual a diferença entre decisão interlocutória e sentença dentro de um processo judicial? Não? Então o vídeo de hoje é justamente para você, pois hoje nós vamos trazer as principais diferenças entre essas duas expressões. Então, se você está acompanhando o seu processo, viu um desses termos e não sabe muito bem qual que é a diferença entre eles, o que cada um significa, não se esqueça de acompanhar esse vídeo até o final. Também já deixar o seu curtir aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para semanalmente, todas as quintas, receber um vídeo novo nosso em primeira mão. Meu nome é Yasmin Lima, eu faço parte da equipe do Duarte Moral e Advogados. Vocês podem conhecer um pouco mais sobre as nossas áreas de atuação no nosso site, duartemoral.com. E se quiserem também seguir o nosso trabalho nas redes sociais, vocês também podem estar buscando por nós tanto no Facebook quanto no Instagram, Duarte Moral ADV. Lembrando que sempre em todos os nossos vídeos, as nossas informações para contatos, elas sempre ficam aqui embaixo na barrinha de descrição. Então, tendo alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco. Bom, primeiramente vale a gente destacar que tanto a sentença quanto a decisão interlocutória, elas fazem parte dos pronunciamentos que um juiz pode dar em um processo. Ao todo, são 3 tipos de pronunciamentos: os despachos, as decisões interlocutórias e as sentenças. Nós já temos aqui no canal um vídeo falando especificamente sobre o que significa um despacho. Então não vou abordar esse tema dentro desse vídeo, vocês podem estar conferindo essa outra explicação no nosso outro vídeo que já foi lançado aqui no canal. Então, todas essas decisões, todos esses pronunciamentos são meios pelo qual o juiz vai falar dentro de um processo judicial. Especificamente, tanto a decisão interlocutória quanto a sentença, o juiz vai decidir sobre alguma coisa. Mas quais que são as diferenças entre esses 2 pronunciamentos? Já que os 2 falam e decidem sobre alguma coisa do processo, qual que é a diferença entre eles? A principal diferença que nós temos desses 2 pronunciamentos está relacionada ao momento em que eles ocorrem dentro de um processo judicial. Então, a decisão interlocutória, ela vai acontecer geralmente no começo ou até mesmo no meio do processo, e ela vai ser uma decisão sobre algum tema subsidiário, sobre algum pedido incidental dentro do processo, mas não do tema principal, dos pedidos principais. Então, por exemplo, um tipo de decisão interlocutória é uma decisão que vai conceder ou não conceder um pedido de justiça gratuita. Então, geralmente, ou o juiz concede a justiça gratuita logo no começo do processo, ou também no meio do processo, caso a parte peça. E ele faz isso, ele avisa as partes se ele vai conceder ou não esse benefício por meio de uma decisão interlocutória. Um outro exemplo também pode ser se o juiz vai aceitar ou não vai aceitar ouvir uma outra testemunha. Então, esse pronunciamento dele sobre um tema mais simples, um tema mais básico, não o tema principal do processo, ele faz por meio sempre das decisões interlocutórias. Já a sentença, ela sim é o pronunciamento mais aguardado de um juiz dentro de um processo judicial, porque é por meio da sentença que o juiz, nesse caso sim, vai decidir sobre os temas principais, sobre os pedidos. Ele vai dizer se você ganhou, se você perdeu, se você ganhou aquela indenização por dano moral, por dano material, rescisão de contrato. Então é nesse momento que o juiz vai de fato se pronunciar e decidir sobre o tema principal que você está discutindo naquele processo. A sentença, ela é uma parte muito importante porque ela coloca fim em uma fase do processo. Mas Yasmin, como assim fase do processo? Se a sentença já saiu, o processo já não acabou? Não necessariamente. Pode ocorrer de, por exemplo, essa sentença ser cabível de um recurso. Então, a parte contrária, ou até mesmo você que perdeu algum pedido, você pode entrar com um recurso dentro dessa sentença, o que vai fazer com que o seu processo leve um pouco mais de tempo. Esse recurso também vai precisar ser julgado, e aí o seu processo ainda não vai ter acabado. Uma outra situação que pode ocorrer, também seja necessário abrir um cumprimento de sentença para cumprir aquilo que foi decidido, o que também pode fazer com que o seu processo leve um pouco mais de tempo. Mas se você está acompanhando o seu processo pela internet, já sabe que tem uma sentença que foi dada, já é um ponto bem positivo. Significa que pelo menos uma fase do seu processo já foi encerrada. Ele não está nem no estágio inicial, nem no estágio intermediário,
mas já no estágio final, podendo ainda assim começar uma outra fase ou tendo alguns recursos. Uma outra diferença que a gente pode estar citando é que na decisão interlocutória, se você teve algum pedido que foi negado pelo juiz, nesse nosso exemplo, um pedido de justiça gratuita que o juiz não aceitou, o meio que você tem para recorrer dessa decisão é por meio de um agravo de instrumento. Então, esse é um assunto bem mais processual, bem mais até mesmo para profissionais da área do direito, mas é importante que você também, como cidadão, como cliente que está acompanhando o seu processo, saiba o que significam esses nomes. Então, se, por exemplo, existe um agravo de instrumento, provavelmente ele está sendo utilizado para discutir uma decisão interlocutória. No nosso exemplo, estaria sendo usado para discutir esse benefício da justiça gratuita que não foi concedido. Já na sentença, se você perdeu, sendo a parte contrária ou sendo a parte autora, algum pedido dessa sentença, o meio que você tem para recorrer é por meio de um recurso chamado recurso de apelação. Então, são nomes diferentes, isso é muito comum no direito. Nós temos diversas expressões para diferentes tipos de recursos, mas, novamente, é importante saber essas informações porque elas vão acabar constando no seu processo. Então, novamente, se você acessou o seu processo, você viu lá algum nome como apelação, recurso de apelação, saiba que a parte contrária entrou com o recurso dessa sentença que saiu. Então, na dúvida, é importante você conversar com o seu advogado para entender exatamente o que aquilo significa, o que vai estar sendo discutido dentro desse recurso. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil, tenha sanado algumas dúvidas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, também apertar aqui o sininho para receber as notificações. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!